Hola, boas noites, volvimos ao Twitch. Despois da semana pasada che de cousiñas que imos comentar, por fin estamos de volta aquí. Cun tema moi importante porque estáse achegando o final do concurso dos fofiños. Estamos moi nerviosos todos, Vou saudar a Marcia a ver como está ela, pero a mí vai me dar algo. Marcia! Olá, boa noite! Que tal? Tudo bem? E boa tarde! Boas Tudo noites bem? e boas tardes para todos, desde todas as partes do mundo. Tudo ben? Tu que tal? Também está tudo bem, estou de férias! Estás de férias? Que a minha mãe faz anos hoje! Ai, e então tirei os dias para ir para Viseu. Portanto, está a ser bom. Que ben, que ben. Está a ser. E a tua semana como é que foi? Correu? E a tua semana? A miña semana moi ben. Eu teño que pensar en que día vivo. Claro, xe estamos no Twitch, hoxe é mércores, pero claro, como non nos vemos dende Eurovisión, hai moito do que falar. O máis importante foi que tivemos unha festa do Digo Eu, os premios do Digo Eu, a gala do Digo Eu. Queremos saber tudo sobre isso. Que eu não consegui ver tudo, portanto. Foi tan bonito todo, Marcia, de verdad. Era o segundo ano que facíamos unha gala así, porque é a segunda edición dos premios. Bueno, unha maravilla, unha maravilla. Fixémolo na Cidade da Cultura aquí en Santiago, enchemos o auditorio, todo nenos e nenas de todas as partes de Galicia, tamén os profes, tamén algún pai, bueno, en fin, que unha pasada. Estivemos dende moi pronto pola tarde sacando fotos con todos, todos puideron levar unha camiseta do Digo Eu, que agora hai unha novidade, porque as de nenos teñen o Digochiño debuxado, así que son preciosas. Sí. Claro, estuvo o Digochiño tamén, ese Ui. Aí estábamos, ese era o noso fotocall. Este é un vídeo de como foi a preparación, un pouquiño, porque houve moita cousa que preparar, pero bueno, aí vemos un pouco making of. Fomos sacando esas fotos no fotocall. Os premios eran tão fofos. Sí, os trofeos. Aí firmando camisetas, aí Digochiño cos seus fans. Todo moi ben, a verdade. Eu creo e espero que todo o mundo o pasara tan ben como a nós. Para nós, fartarémonos de dicilo, que poder estar en persoa ca xente que nos sigue, sobre todo con nenos e nenas, para nós é o máis gratificante, o máis bonito deste mundo. Encantaríanos facer moitas máis cousas así que, pois, po ano que ven, seguiremos po curso que ven. Quem ganhou uma canção para Esther? Que eu fiquei sem saber! Gañaron os King Kids. A do Digo Eu. Digo eu que vou cantar. Digo eu que vou soñar. Aí está un resumo das cancións, das actuacións, porque todos puideron actuar. Que ao final o premio, home, os que o levaron están contentos, pero mira, poder chegar ata aquí. Aí estaba Chris Indian e Hidden. Agora estamos con Rome, o cuarto posto. A xente no público moi entregada, sí señor, moi ben. Este chamaquito Pistolas, que levou o terceiro, é dicir, o de bronce. Digo Eu de ouro, Esther Kiss. E aí está. Os gañadores. Iban guapísimos, por certo. Sim, impecáveis. E polo tanto, aí está a canción. Fixe. Fixe. Os nenos estaban a tope, sobre todo con Olimpiadas Rurais e coa do Digo Eu. Son as máis pegadizas, quizáis. E Diego, por suposto, quedou de segundo, porque entregamos primeiro o dos gañadores e logo xa falamos con Diego. Estaban a tope os nenos, Super animado, que divertidos.
Foi Que unha giro. pasada. Eu creo que a do ano pasado a min encantárame porque ademais a ver, eu Era a primeira, non? personalmente teño presentado cousas, pero creo que facer as galas do Digo Chueu é o máis chulo, o máis divertido. E a do ano pasado foi super guai, pero este ano co tema de haber cancións, de que puido vir moita máis xente, pois non sei, estuvo Digo Chillo tamén, porque tamén foi un puntazo que puidera estar, estuvo con nos no escenario, cantamos co Digo Chillo tamén, sobre todo cos máis pequenos, pois unha pasada, así que super ben. E nada máis, e logo, Foi moi pois chido. claro, tamén estuvemos un pouquiño de ferias, porque o Día das Letras Galegas, que era o día seguinte, aquí son ferias, e, bueno, pois aproveitamos tamén un pouquiño pa descansar o que puidemos. E aquí estamos, Que unha fixe. semana máis. Sabes o que meu toca hoxe? Acho que non quero estas próximas semanas. Acho que vou despedir. Só nos quedan 3 días de sufrimento, porque hai 2 semifinais e unha final. E a final. Xa non hai máis, despois xa... Di Héctor Anjo que na gala faltou Evil Esther. A ver, Evil Esther só sae cando toca. E nunca vai sair nunha festa. Eso nunca, porque cando estamos de festa estamos contentos. Si é Eurovisión, pois poden pasar cousas, pero estando de festa nunca pasa nada. E pouco máis. E hoxe, Marcia, antes de ir cos fofiños, imos saudar a unha persoa, que tamén é unha persoa fofiña. Sim, Pareceche? Está. Imos saudar a Xoselito de novo, que xa o coñecemos por estas terras. Hola, Xoselito! Olá, que Joselito! tal? Olá, Márcia. Olá, Tudo bem? Esther. Que tal? Como Coraçãozinho para andas? vocês. Como te vai? Eu tô bem, tô assim, animado. Obrigado pelo prestígio e é uma satisfação enorme participar com vocês. Ai, moi ben. É que hoxe, para quen ande un pouco despistado, trouxemos a Xoselito, que foi un concursante do concurso dos fofiños, porque temos unha cousa que ensinarlle. E Xoselito, estás preparado? Eu tô aqui com o coração batendo forte, né? Porque eu tô vendo vocês duas e só eu aqui embaixo. Agora eu não sei de nada. Pois agora Esther, diga aí. Agora vai aparecer un cuarto elemento nesta pantalla. Vamos lá. Por fin, a bandeira que nos regalou o Xoselito, o deseño que nos fixo, que tiñamos isto temporalmente, e claro, a ver, queda feo, non? Pois por fin imos poder colgala e vai estar á altura. O que pasa é que hoxe non teño con que colgala, pero está aquí, Mira aí que grande. Que lindo, ótimo. Está muito bonita mesmo. Que legal. Obrigado. Graças. No, grazas a ti, Xoselito, que nos fixo moita ilusión cando nos la regalaches. Tardamos en poñela en tamaño grande, pero por fin chegou. A tope con ela, Ahora, sim. Ahora quero unha pa miña casa tamén. Levas a pequenina, enquanto non arranjas a grande. Sí, claro. Mira, tú tamén tes aí atrás, a túa, Xoselito. Isso, tá aqui. Oi. Aí, moi ben, sí, señor. Pois vamos a ter que mandar unha a Marcia, e así xa estamos todos. É verdade. Eu ponho lá em casa. Esther, eu percebi que a bandeira está feita num material mais rígido, né? Mais firme. Bom. Non pode ondear, só pode ser dura para que aguante ben. Non, é grande de carai, Moi bom. Aí. Perfecto. Ah, fica muito bem. Amei. Aquí queda super bonito. Que ben. De verdad, que maravilla, Xoselito, mil grazas. Pois a ver se a podemos colgar cuanto antes e xa no próximo programa xa están aquí as Já vão estar as duas. Claro, é verdade. Claro que sí, perfecto, moi ben. Pois, Xoselito, imos che pedir que bueno, tú sempre estás no chat, a que sí? Sempre nos estás falando por aí. Espera. A ver, señor Certubia, estas cousas só se malinterpretan fora. Esa frase é normal. A ver,
Tudo certo, já estamos acostumados. Claro, vos xa sabedes como falamos nós, que temos o noso, bueno, as nosas cousas. Carai, aí que é unha expresión de sorpresa. Pois entonces grande, grande. A bandeira grande, non hai nada máis por aí extraño. O que che dicía, Xoselito, que sempre estás no chat, agradecemos tamén de verdade moitísimo, así que imos che pedir que continúes acompañando o programa, que nos comentes o que queiras polo chat, e ao final do programa volvemos conectar contigo, porque igual sale de aquí outra bandeira ou algo, non sei. Vale, vémonos logo, Xoselito, moitas grazas. Até já, Joselito. Até já, A graças. despois. Pois aí está a bandeira, jo, que pasada. Agora quero vela aí colgada. Ai, bueno, pois chegou o momento de comezar. Hoxe temos algunha novidade, bueno, temos os fofiños Diego e Amadeu. E temos varias novidades de como vai ser o concurso. Antes de que entren, vou vos explicar que lles pedimos que trouxeran a un amigo ou amiga. Aí está Diego, aí está Amadeu. Hola, que tal? Amadeu, olá! Está Amadeu ainda não super está. muteado. A Diego medroulle o pelo. Olá! Olá! Que tal está? Olá! Olá! Tudo ben? Tudo bem, gente? Moi Boa ben. noite para vocês, boa noite para o chat. Pois, Amadeu, Tudo. Panamá. Panamá. que pasa? Eu estou aqui. O Amadeu faz mudou-se calor. para o Panamá. Eu não me mudei. Eu estou aqui. por um Temporariamente. tempo só. Vou voltar. Ai, eu não sabia. Temporariamente. E faz um calor muito grande aqui, gente. Não, mês que vem eu estou de volta no Brasil. Ah, vale, moi ben. E tú, Diego, sigues onde estabas, non? Sigues no mesmo lugar. No mesmo? Sempre. Moi ben. moi ben. Pois, se vos parece, explico o que estaba dicindo antes, que variamos un pouco, porque como estamos xa chegando á recta final, non queda nada deste concurso, temos que facer que isto sexa o máis fácil para nós, que sexa obxectivo, que gañe de verdade o máis fofiño de verdade. Entón, unha das novidades é, como dicía, que vos pedimos, Diego e Amadeu, que trouxerades a un amigo. Por qué? Porque un amigo, despois seguramente dos vosos pais e máis, será a persoa que mellor vos conoza deste mundo. E incluso máis, en moitas ocasións. Entón, necesitamos saber se de verdade sodes fofiños ou nos estades enganando. Então eu trouxe a amiga errada. Ai, meu Deus. Entón, por eso, queremos coñecer os vosos amigos e ímolas presentar xa. Neste caso son dúas rapazas. Amadeu trae a Terumi e Diego trae a Giovanna. A ver se dixen ben. Hola! Olá, bem-vinda! Tudo bom? Falta a Giovanna. Ela tá entrando agora. Ela está. Bueno, pois imos falando con Terumi. Terumi, tes un nome moi peculiar, eu nunca oín ese nome. Sim, aqui no Brasil também não é muito comum esse nome. Não, de onde é? É japonês. Minha família tem descendência japonesa, e daí a gente tem um nome brasileiro e um nome japonês, e é o nome que eu uso. Então... Anda, que engraçado. Terumi. Pois mira, pois a min gustame moito os nomes pouco comuns. Porque, bueno, pois mira, así só coñecemos a unha Terumi, non coñecemos a ninguna máis. Eres única. Que ben. Bueno, entón, mentres vai entrando Giovanna, despois falaremos con Bosco para que, bueno, a vosa parte deste concurso, que é falarnos e tal, pero bueno, contanos algo tamén sobre ti, antes de entrar en materia. Tá bom. Posso contar? Força. Dalle, conta o que queiras sobre ti, sobre a tua vida, onde vives. Bom, eu sou brasileira, né? Eu não moro na mesma cidade que o Amadeu, eu sou de Curitiba, fica um pouco mais ao sul, no Paraná. A gente se conheceu já faz um ano, a gente trabalha juntos. E é isso, a gente trabalha com software, né? Sim.
O Amadeu aprova o que acaba de... o que acaba de... Só verdades. Entón, dende cando vos coñecedes? Quantos anos de amizade? Acho que já faz 1 ano e meio, talvez 2 anos. Desde que a Terumi entrou na empresa, né? Sim, aí a gente fica... começou sendo amigo, a gente conversa bastante pelo Discord. A gente já viajou também juntos. Sim! Ela veio para São Paulo. Ela veio para São Paulo no festival de forró. A gente ficou 3 dias acampando, não foi? Aham. E dançando muito forró. Terumi, também danças forró? Sim. Ela é o forró. A ver, não queres bailar-nos um pouco? Para nos ensinar. Podes... Mira, isto é a tua casa, nós aqui fazemos de tudo. Podes bailar se queres, para ensinar-nos um pouco. Bom, o forró não é difícil, ele é bem divertido e eu acho que tem muitos grupos de forró fora do Brasil também. Na Europa tem grupos muito grandes, assim, que dançam forró. E, enfim, o importante é meio que se divertir, assim. Eu não sei se eu vou conseguir ensinar alguma coisa aqui, porque... consegue! Nós acreditamos em ti, Terumi. São só 20 segundos. Força! Deixa eu ver. Bom, sempre tem um condutor, tem um conduzido, certo? Tem um abraço, que é a forma que você fica junto com a pessoa, se conecta com a pessoa. E você tem muito essa parte de conexão do corpo mesmo, né? Dessa parte. E a base, existe o passo mais básico, que é a base, né? Que é frente e trás, com tempo 3. Então, ele é sempre 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aí vai para frente, para trás, e daí a partir daí você pode fazer qualquer coisa, basicamente. Essa é a base. Muito bem. Muito bem. O único vídeo que eu tenho dançando no meu Instagram é com a Terumi. Na beira da lagoa. Ai, por depois vamos mirar aí, sí, claro. Aquí queremos verlo todo. Já podemos pedir para verlo aquí todos xuntos, pero bueno. Pois nada, moitas grazas por estar hoxe connosco neste programa, Terumi. Xusto agora apareceu Giovanna. Oi! Olá, Giovanna! Olá, Giovanna! Oi, gente, boa tarde. Tá dando para me ouvir? Tá. Sim. Tá, ok. Oi, que tal, Giovanna? Tarde. Giovanna é amiga de Diego. Eu sou Eu obriguei. Ela foi forçada. Alcinha! A prova cabal. Ela nem demorou pra entrar, porque eu falei pra ela entrar aqui no quarto pra pegar a orelhinha de gato. A gente Mas tá na mesma casa. A gente não faz. Quando remate este concurso, cada pessoa que vexa con eso, vou saber que é amigo de Diego. É a clave. Todos os amigos de Diego teñen que levar esas orelhas. Como já estava batido, eu com a mesma roupa, eu obriguei a ela. Só fantasia. Pior que apareceram várias figurinhas do Diego usando isso daqui. E às vezes, quando a gente encontra ele no corredor, todo mundo faz... Então, virou uma coisa. Eu não ganho mais bom dia na universidade. Eu ganho... Ai. Giovanna, então, fala-nos un pouquiño sobre ti, que xa estivemos coñecendo a amiga de Amadeu e agora queremos coñecerte a ti tamén. Podem perguntar. Eu me introduzo? Sim, conta o que tu queiras, onde vives, como coñeciches a Diego, a que te dedicas, o que queiras. Eu moro no Rio, eu morei no Rio a vida inteira. Eu conheci o Diego, a gente entrou junto na universidade, mesma turma, mesmo curso, só que devido à pandemia e tudo, a gente só começou a se falar trocando mensagem à distância, tipo, meses depois, 5, 6 meses depois, e ficou assim por quanto tempo? 1 ano e meio, Diego? 1 ano? A gente levou muito tempo para se encontrar pessoalmente. Não, quer ver? Se a gente começou a conversar direito, porque eu fui fazer uma piada ridícula pra ela no WhatsApp e a gente ficou amigo nisso. Ridícula. Uma piada. Eu nem lembro qual é a piada. Não, eu lembro. Eu não vou falar. Não lembra, por favor, então.
Acho que isso foi em 2020, no maio ou junho. Então deram quase 2 anos quase até a gente se encontrar pessoalmente. 1 ano e meio até eles se mudar de Búzios para o Rio. Aí. E a gente não se desgrudou desde então, né? É tipo Don Quixote e Sancho Pança, que o sol tão Don Quixote e Sancho Pança. Ela é baixinha. Gogô. É Don Quixote e Sancho Pança. Eu falo assim, meio assim, ela tá do meu lado sempre assim, Diego do céu, calma. Ele é meio doido, ele tem as loucuras psicotésicas e eu fico atrás super otimista, tipo, não, vai lá. Muito bem, bem-vindas as duas. Iso, benvidas e moitas grazas por acompañar os fofiños que temos hoxe. Vos tamén sodes moi fofiñas, así que temos o concurso dos fofiños completo. Antes de ir con todo o tema das probas e demais, imos falar de varios temas. Bueno, antes vou vos explicar un pouco como vai ser a mecánica hoxe, vale? Bueno, a mecánica para as semifinais, para hoxe e para a semana que ven. Ben, o señor Certovega decidiu que isto ten que ser máis obxectivo. Entón, nas semifinais vai haber 2 probas, vale? Unha de galego, vai ser semellante como nas anteriores veces. Unha de galego e outra de cultura galega. Xa non vai haber ese test de fofura, de que prato de riquiño eres, porque xa sabemos que todos sodes super fofiños, entón imos ir con preguntas que teñen respostas claras. Preguntas sobre galego e preguntas sobre Galicia, cultura galega. Ben, por cada proba gañada, o vencedor leva un punto. Entón, se gana o Amadeu, tes un punto, se gana Diego, tes outro punto, se empatades, levades cada un punto. O outro punto dao o chat, outro punto dará o Marcia e outro punto darei no eu. En total son 5 puntos. 5. 2 probas. 2 probas, desculpa. O chat, Marcia e eu. 5 puntos en total. Se houbera que desempatar, pois xa sabemos quen desempata. O señor Certovega. Nada, que vos parece? Estades de acordo ca dinámica do hoxe? Estades preparados? Estades nerviosos? Como estades? Nervoso. Ai, sí. Bueno, pois tranquilos, imos relaxarnos un pouquinho. Eu fui ameaçado pela Giovana se eu ficasse nervoso, então eu não tô nervoso, eu tô calmo e tranquilo. Bueno. Ela está aqui. Eu fui ameaçado de morte se eu ficasse nervoso, então não vou ficar nervoso. Bueno. Falando com jeitinho, né? Ela falou com jeitinho. Fica nervoso pra você ver. É só falar com jeitinho que as coisas se resolvem. Foi com jeitinho. Foi assim, eu tô aqui como refém quase, mas tá tudo bem. Eu não tenho como me defender. A Terumi e a Giovana non poderedes contestar nas probas, pero sí que podedes falar no resto do programa. De feito, ainda non imos ir cas probas e sentidevos libres para comentar o que queirades, que para iso estades aquí. O único que non podedes facer é contestar as preguntas dese exame que lle imos poñer a Diego e a Amadeu, pero no resto, falade todo o que queirades, que queremos saber todo sobre vos e sobre cualquera cousa que queirades aportar. Entón, dixemos que falaríamos de varios temas antes de comezar cas probas. Vale, pois un dos temas é sobre unha polémica. Máis que nada para saber como se está vivindo esta polémica tanto no Brasil como en Portugal, Marcia. E é a polémica do futbolista Vinicius, que é brasileiro. Non sei como chegou ata aí, como estades vendo. Imos aproveitar tamén para falar un pouco do tema do racismo. Imos empezar por Marcia. Como está chegando este tema a Portugal, Marcia? Olha, eu estava aqui só a ver os dados, já não tinha certeza. Nós tivemos um caso muito semelhante ao de Vinícius em 2020, do Marega, que era jogador do Futebol Clube do Porto, que é um dos 3 maiores clubes do país. E a partir daí, eu estava aqui a ver, já houve 19 condenações por racismo em Portugal no futebol, no desporto. Portanto, aquilo foi... Desde 2020? Sim, desde aquele caso já houve 19 condenações por racismo e xenofobia. Portanto, aquilo o que aconteceu com o Marega muito rapidamente foi, ele desde que entrou para aquecer até ter ele próprio decidido abandonar o jogo, ele foi insultado durante 2 horas.
com sons de macaco, a chamarem de nomes, insultos racistas, e ele ao fim de 2 horas fartou-se e abandonou o jogo completamente. Claro, normal. E foi avançada uma queixa para tribunal, aquilo foi suspenso e as pessoas que fizeram os insultos tiveram que pagar, se eu não me recordo, 1.000 euros cada um, e tiveram que escrever no jornal local, aquilo aconteceu na cidade de Guimarães, o jogo, foi durante o jogo, tiveram que escrever um pedido de desculpa no jornal local e durante um ano não puderam entrar em estádios. Nos dias em que o Vitória, que é o clube deles, jogava, eles tinham que se apresentar à hora de jogo na polícia, para se ter certeza que eles não estavam dentro do estádio. E desde então, eu acho que aconteceu com o Marega, poderá ter o efeito que teve agora que aconteceu com o Vinícius, que é, houve mais sensibilização e também mais mentes abertas, porque há racismo no futebol como há em tudo o resto do mundo, não é? E no desporto não há só entre os jogadores, nós tivemos recentemente também um caso entre 2 jogadores, e isso abriu muitas portas para estas denúncias. E a verdade é que tem-se feito um esforço muito grande para tentar reduzir estes casos. E, portanto, o exemplo do Vinícius chegou a Portugal e fez relembrar todos estes casos desde 2020. E continua a ser muito debatido, até porque em pleno século XXI este tipo de coisa já não devia acontecer, pelo menos não desta forma. Já. E no Brasil, como se está vivindo este tema? Contádenos amplamente sobre o racismo, qualquer cousa que queirades comentar. Abrimos debate. A respeito do Vinícius Júnior, a Embaixada Brasileira tem cobrado a Embaixada da Espanha sobre as providências que a La Liga teria que tomar, né? E muitos outros jogadores também têm apoiado o Vinícius Júnior, né? Com frases como "você não está nessa sozinha". O próprio Neymar tem apoiado e ele tem recebido apoio de muitos outros jogadores, da mídia brasileira e da Embaixada Brasileira também, cobrando que a Liga Espanhola faça alguma coisa em relação ao caso de racismo do Vinícius Júnior. Eu acho que esse caso, no caso do Brasil, ele teve uma postura assim um pouco mais séria, né, do que a própria La Liga. Então, por exemplo, o nosso presidente ele fez uma fala de apoio ao Vinícius Júnior num evento que não era nem relacionado ao futebol, e o Ministério da Igualdade Racial fez uma notificação, se não me engano, para a La Liga, né, para eles fazerem algum tipo de ação. Eu acho que até o cartão vermelho que o Vinícius Júnior levou foi retirado. Então ele vai conseguir jogar. Eu estava a ler isso, sim. Eu estava a ler isso também à tarde. Houve uma decisão agora do Tribunal Arbitral. É muito complicado, porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que ele recebe esse tratamento. Então ele ele é muito forte, mas mesmo assim é complicado assim, sofrer tantas vezes com isso. Comentaba alguén no chat que o racismo que non entende de nacionalidade nin de lugar, que está presente en todas partes. Falaremos de Portugal e de Brasil, pero vos vedes a España, polo que vos chega, vedes que España é racista? Xa non só con este tema, sino en xeral, por noticias que vos poidan chegar de España. Olha, eu não consegui investigar muito com o aniversário da minha mãe, hoje não consegui, mas há bocadinho cheguei mais cedo a casa. Eu falo em geral, não, o que eu acho é que, por exemplo, acho que o caso do Vinícius ele veio a expor esta situação na Liga Espanhola. E eu acho que não há assim tantas denúncias de racismo conhecidas na Liga Espanhola. Eu imagino que as haja, mas que não sejam assim tão conhecidas. Eu não sei se haverá tantas condenações em 4 anos em Espanha como houve em Portugal. Posso estar completamente errado e isto ser um tiro ao lado. Mas daquilo que sai cá para fora, aquilo que chega a Portugal, aquilo que se calhar chega ao Brasil, não se tem ouvido nos últimos anos grandes casos de racismo como teve agora o Vinícius. Por isso é que eu acho que o caso do Vinícius Júnior agora está a ter este bom mediatismo, que é voltar a chamar a atenção que isto não pode acontecer na Liga Espanhola, não pode acontecer na Liga Portuguesa, não pode acontecer sequer com os miúdos nos iniciados das equipas, não é? Portanto, é aqui um processo para mudar mentalidades. Não sei se Espanha já entrou nesse processo de mudar mentalidades desta forma. Diego e Giovanna, a ver... Do caso do Vinícius... No caso do Vinícius, eu sei que o caso não foi só no
Travou, não sei se vocês estão me ouvindo. Ah, tá. Não, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Não sei se foi só durante o jogo, porque, pelo visto, rasgaram até os posters que tinham dele lá. Aquilo se alastrou para fora do estádio, de alguma forma. Então, pelo visto, o caso de racismo foi muito mais violento, né? E se alastrou muito mais do que outros casos que já são bárbaros para eles mesmos. Já são execráveis para eles mesmos, porque durante o jogo já é absurdo. Agora, sei lá, porque é o pôster de um negro, eu vou lá e vou rasgar, vou perseguir. Então, eu fiquei abismado com isso, de alguma forma. E teve também que eu sei mais ou menos, porque eu não consegui me inteirar muito tempo, semana de prova na faculdade. Mas eu sei que acho que pelo visto teve até boneco dele, feito com camisa do Atlético de Real Madrid, umas coisas meio tristes assim, e eu tava com prova na cabeça, tudo isso acontecendo, então eu não sei muito, mas é triste. Teve. Giovana. Teve, bem grave. Eu me inteirei muito pouco também. O que eu ouvi sobre foi mais na universidade. Eu ouvi alguns professores hoje mesmo compartilhando uma indignação muito firme. É sempre enfurecedor, principalmente no futebol, que acho que por si só já é um esporte tão fervoroso, essa coisa de torcida e uma euforia coletiva, e sempre que tem uma demonstração de emoção, qualquer que seja, é muito intensa. Então, ver é bárbaro. É bárbaro, eu acho que. E há ou não racismo no Brasil? Em qualquer lugar. E. Bem, o triste aqui é o quão contraditório que chega a ser. Em qualquer lugar. Eu acho que o que difere mesmo é como o racismo é manifestado em cada país, em cada comunidade, mas em todo lugar. Mas sim, há racismo no Brasil, e há desde muito tempo, inclusive no final do século XIX e início do século XX, nós tínhamos até uma relação meio sanitarista aqui no Brasil, que era algo do gênero de existir uma raça pura de europeus brancos, e de existirem caboclos, que seria uma raça um pouco menos pura do que os europeus brancos, porque eram filhos de brancos índios, eu acho. Então tinham essas divisões raciais muito específicas. E elas eram motivos de leis, motivos de proibições. Então, um dos maiores escritores daqui do Rio de Janeiro, que é o Lima Barreto, ele se forma em direito, entre aspas, porque ele não é permitido, ele não pode ter um diploma de faculdade porque ele é negro. Então, ele assiste às aulas, ele tem um conhecimento, ele tem notório saber, mas ele não tem diploma, ele não pode atuar na área, não é para fazer nada. Então, sim, há casos de racismo, e aqui no Brasil é bastante brutal, aqui é muito marcado durante grande parte. E aí existe depois um movimento contrário que começa para responder essa raça, só resumindo, que, enfim, eles vão dizer que o Brasil ele é uma grande miscigenação, né? Mistura de todas as etnias que vieram para cá. Então não faria sentido você querer ser um europeu branco no Brasil se você é brasileiro, o que significa que existe uma mistura desde o início da sua história. Então, você não é superior a eles, você é igual a eles de alguma forma. Mas sim, há racismo aqui. E é muito. Mas eu acho que uma diferença da questão dos países é que no Brasil o racismo ele é crime. E isso é uma diferença grande de, por exemplo, por isso que a punição, né, não foi tão grande para essas pessoas que cometeram racismo. Quem fundou... É que eu também acho em Portugal que as condenações ainda são muito ligeiras todas. Isto devia ser encarado como um crime sério, porque é uma ofensa à integridade, é uma humilhação para quem está a sofrer de racismo, e continuamos todos... Há pouco já não sei quem é que nos disse no chat que o Brasil tem um Ministério da Igualdade. Nós também temos, e Espanha também tem. O Joselito. A questão é que eu acho que foi o Joselito que disse. Eu acho é que estes ministérios estão a tentar fazer o que podem. A questão é que eu também não sei como é que o podem fazer muito mais, mas eu estava a ler aqui muito rapidamente. Das 19 queixas, das condenações que já houve nestes 4 anos, algumas delas foram em jogos de crianças de 12 anos. Casos de racismo entre crianças de 12 anos.
Claro, Portanto, já não estamos a falar de adultos que sabem o que estão a fazer, estamos a falar de crianças. Pero eso por que pasa? Sempre que vemos un comportamento en nenos, en rapaces, é porque están vendo eso eles nos adultos. Eso é Sim, a lectura nas bancadas aquilo é terrível com os pais. Claro, é que un neno non nace racista. El convírtese e ten certos pensamentos si o está vendo. Eso é o que non pode ser. Os times são... Que Aqui continue pasados os anos, é que siga tudo así. Aqui a lei é por injúria racial, né? Não é exatamente... Qualquer injúria se enquadra e, pelo que eu entendo, não é necessariamente especificando quais etnias podem ser ofendidas e denunciadas. Tipo, vocês têm cotas raciais no Portugal ou na Espanha, por exemplo? Não, em Portugal. Temos o quê? Desculpa, Amadeu. Cotas raciais. Por exemplo, para entrar na faculdade, a gente precisa ter uma porcentagem de negros que entrem na faculdade, por exemplo. Tipo, No caso, não sei. Eu acho que não temos, não. Eu acho que não temos cotas, não. Mas sabes que nós também temos aquele protocolo com os PALOPs, não é? Com os países de origem de língua portuguesa. E, portanto, todos os anos vem muita gente. Brasil, de Cabo Verde, Moçambique. E, portanto, acho que essas cotas são automaticamente preenchidas por esse plano. Mas ainda não temos, assim, cotas rígidas de tem que haver 30 pessoas numa dessas nacionalidades, ou 40, não. Isso eu acho que não. E em Espanha, Esther? Ou na Galiza? Uma dúvida. É porque essas cotas, as universidades em Portugal, eu acho que eles abrem vaga para alunos europeus, alunos portugueses e alunos estrangeiros. Isso contaria como um tipo de cota? Essas turmas são divididas do tipo 50% europeus, 50% estrangeiros? Ou... Eu acho que as nossas cotas não são feitas assim. A min non me sona nada desto. Se alguén que sea de aquí, de Galicia ou do resto de España, sabe falar sobre o tema, eu creo que aquí non hai nada de cotas desto. Non teño nin idea, pero non me sona. Non sei. Sim, aqui para você ingressar numa faculdade, você recebe alguns pontos a mais para você se equiparar, né, para a faculdade ter uma certa porcentagem de pessoas negras e brancas, né? Porque a gente tem uma população que ela é meio 50% negro, 50% branco, só que quando a gente chega numa universidade, por exemplo, esse número é muito diferente, sabe? Tem muito mais branco do que negro. Então, a gente tem essas cotas para tentar equiparar o número de pessoas de etnias diferentes. Surgiu como medida provisória aqui no Brasil, para poder... Porque a educação de base era distinta, né? Educação antes da universidade. E aí convenciona-se que a maior parte da população brasileira que é pobre é de negros, e tá certo, é mesmo. E aí fazem as cotas, diversas cotas diferentes. Por exemplo, eu tenho cota de escola pública, mas se eu... Né, aí existe, claro, a declaração de negro, aí eu me declaro negro, aí existe uma cota de escola pública, né, de estudante de escola pública, e negro. E aí existe uma cota também de escola pública, negro e que tem carência de renda. Então, são pessoas que recebem um salário menor. Então, são várias formas. E existem as cotas individuais de cada uma dessas modalidades. Então, só negro, só carência de renda, só escola pública, que é o meu caso. E a ampla concorrência, que é 50% das vagas totais são de ampla concorrência. Os outros 50% são divididos. Existe um critério, que eu não sei qual é, e eu acho que varia. Tem universidade que adota de um jeito. A minha, por exemplo, a minha da Giovana. Para você ter cota, você tem que ter uma renda até, salvo engano, 2 salários mínimos. Se você não tiver, você não pode ser cotista na nossa universidade. Você não tem carência de renda. Então, eles criam essa limitação. Então, você não pode ser rico, fazer escola pública e... O que acaba de poñer fai un cachiño Xoselito no chat leva moita razón, di que o pobo brasileiro é contradictorio. Aí está, o pobo brasileiro é contradictorio. Grande parte da populación ten sangue indígena ou africano e aínda así moitos se comportan con discriminación. É que Mas eu gostava que lêssemos também a do João. Acho que foi o último comentário que o João fez, em que explicava... Sim, volvemos poñer esse... O do João. Porque isso... Para eu perceber, que já percebi que acontece no Brasil, aconteceu com o João, tu nos dizias que isso acontece também na Galiza. O João estava a dizer que foi adotado, que é branco, foi adotado por uma família
E então toda a gente achava que a mãe era a babá, que é a babysitter, não é? Em Portugal acontece muito isso. Uma criança preta que é adotada por uma família branca, ou vice-versa, não acontece tanto. É mais uma família portuguesa que vai buscar um filho à África, uma daquelas crianças que podem ser adotadas. E nas escolas há muito esse preconceito, que chega a ser racismo, não é? Os miúdos ficam de lado porque não têm a mesma cor de pele dos pais, porque são adotados, porque foram abandonados. Na Galiza isso acontece também, Esther, do que sabes? Sí, totalmente. É un claro exemplo de no día a día. É que eu estaba pensando que estábamos comentando porque está de utilidade o de Vinicius, pero vamos, eu creo que o que máis se pode dar son temas como este que estamos dicindo. Que, por certo, babá é a persoa que cuida do neno, non? Neneira, en galego. Sim. Que engraçado, neneira. Neneira. Para nós é ama. Faz sentido, neneira. Como se diz no Brasil? Babá. Babá tamén. Babá. Babá. Em Portugal não, em Portugal é ama. Vale, entendi que em Portugal era babá. Pois babá Aqui no Brasil deve ter lugar que ama, então. Deve ter, com certeza. Ama é um Tem um termo canto no mais Brasil que fala. antigo. Ama é um termo mais antigo, mais da época da colônia. Pode crer. Bueno. As amas de leite que cuidavam das crianças. Eu acho que quando você usa a palavra ama, remete mais esse sentido bem colonialista. Eu acho que aquele outro comentário que fala do racismo, eu acho que tem a ver com... É que aqui no Brasil o racismo ele é muito institucionalizado. Então, por exemplo, se você olhar para o governo, quantas pessoas negras estão lá e criando projetos de lei, criando e gerindo o país, sabe? Então, essas pessoas, na maioria são brancas, na maioria são homens. Então, é por isso que tem tanta essa diferença. Porque, apesar da população ser bem misturada, ter metade, lá no governo não é assim. Então, acaba tendo essa... O exemplo não vem de cima, não é? Claro. Exatamente. Claro. E quando a gente consegue eleger pequenos grupos e vereadores, representantes de um escalão mais baixo que conseguem propor esses projetos, eles quase nunca são aprovados ou levam anos. Porque é uma minoria, não é? Sim. Bueno, pois a mí encantaríame que non tuéramos que estar falando de racismo, pero como existe, pois sigue sendo un tema no día a día. Imos seguir, efectivamente, como di o señor Certuega. Xa que sacamos o tema de Vinicius, imos aproveitar para falar de fútbol en galego, vale? Imos poñer aí unhas palabras, un vocabulario en galego, e imos comentar como se di en Portugal, como se di no Brasil. A ver, a palabra fútbol, sen máis, vos que vos decides? Futebol. Sí, esa é moi mítica, esa sí que a conocía, porque ademais vos que sodes uns cracks no futebol, pois xa me sonaba. Muito bem! Não, mas aqui tem, já começa engraçado, porque existe o futebol que é jogado entre os amigos e tal, na rua, que seja, que nós chamamos de pelada. Pelada. Como? Pelada? Pelada. De pelar? Pelada de pelada, de embolota. De pelota. Desnudo. Né? De empelota. Eu acho que é mesmo. Não, seria meio que mas é engraçado que a palavra tá. pelada, porque a palavra pelada significa sem roupa. Então... ou sea, o futebol é o profesional. O profissional. E a pelada é que podemos jogar nós, como? Vamos juntar. A pelada seria a partida mais informal, sem... Como se nós seis fôssemos jogar uma Pero pelada não significa nada mais, não? Não, pelada não significa nada mais no contexto do futebol. Mas a palavra pelada é em pelotas, não? Tipo uma pelotas, quando a pessoa está sem roupas. Eu lembro do... Ou seja, que podedes jogar pelados a pelada. Pelado. Não? Sim. Oi, velho, eu não tinha nem ideia, que guai. Mas a pelada a gente joga vestido, eu prometo. Eu acho. Nunca vi outro caso. Havia essa graça. Ver gente aí no parque assim. Enfim, hipocrisia.
Ben, imos continuar. Próxima. Seguinte palabra. Un gol. Cando... É um golo. Gol. Igual. Não, aqui, Quando o calma, balão aqui entra tem na que ser igual o porteria. Galvão. Tem que ser igual o Galvão. Tem que ser gol! Gol! Golaço. Claro. Depende de Com quen ódio marque, infinito. dícese cunha intensidade ou con outra, non? Uhum. Vale, pois seguinte palabra. Portería Gol. e Baliza. É Não, aí é baliza. goleiro. Seria goleiro? O sitio. É o baliza. lugar. Ah, seria gol gol. também. Vale, entón, É por gol. Ou parte. trave. A portería é baliza en Portugal. E a Sim. persoa que está na portería, que se chama Guarda-redes. 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 Anda. Nossa, que nome sério. Pra gente é goleiro. Guarda-redes. E no Brasil é golero. Isso. Golero. É a portería, como se chama? Gol. Gol, tamén. Também. Uhum. Marcou un gol no gol. No gol. Aham. Ai, que engraçado. A gente marca gol no gol. Fazia ideia. Vale, pois continuamos. O xogador. É jogador. 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 Bueno, aqui dices igual. Acho muito engraçado escrever com X. Ah, xa, É claro. curioso, né? Claro. É a única É um idiota diferença. mais empático. Aqui, vira- inclusive, existe a expressão. Aqui eu acho que é exclusivo do Rio, não sei. Mas existe expressão no Rio, e eu achei muito engraçado quando eu cheguei aqui. Existe a expressão muito boa. jogador caro. Que é um Caro. jogador de futebol Jogador que caro. custa caro. Então, mas só que o jogador caro ele pode ser uma pessoa inteligente, ou uma pessoa que fez algo inteligente. Então, Né? o carioca, ele diz que você é um jogador caro. Você Tem, deu uma de jogador caro. Ah, tem uma gíria mais específica que é quando o cara é muito conquistador. Então ele é um jogador, ou se ele Tem consegue vários. chegar na pessoa com quem ele tem interesse, chamam ele quase de camisa 10 ou camisa 1, uma coisa entre amigos. E eu esqueci uma coisa engraçada que eu acabei de lembrar. Existe o goleiro, aqui no Brasil, e existe o frangueiro também. Frangueira. não, Essa eu não ou seja, Frango nós também temos. pero non Então, entendo, temos eso o non é frangueiro. polo. O Diego explica. O Diogo explica. Se não percebeste, depois eu explico. Ou o Amadeu, quem quiser. É que a pessoa que Vai, tipo, não consegue defender a bola, então ela é um frango. Ela sempre. Ela tem os bracinhos de frango e não consegue. Estás a ver quando a bola passa pelo meio das pernas? É um goleiro Sim, sim, ele é Nós igual temos o sempre, olha, um frango. A mãozinha colada Vai, no não, corpo e as pernas ficam abertas. Tudo passa. Também é chamado de mão de alface. Aqui Não, chama-se... Dinossauro. Non sei, Não, mas o frangueiro é insuperável, eu acho. frangueiro é gracioso. Aquí non sei se é en castelán ou tamén en galego, pero ser un manta. Que non das unha, un manta. Ok. Como unha São manta. diferentes. Será porque está quieto. Non sei. Bueno, imos continuar. Seguinte palabra. O dianteiro. Atacante. Avançado. Avanzado. avançado. Anda. Entón, en galego dianteiro. En portugués de Portugal, avanzado. En portugués do Brasil, como dixestes? Eu não sei se Atacante. seria atacante ou centroavante, Isso sona mas aí violento. vai do meu conhecimento falho de futebol. Eu acho que são Que sinônimos. engraçado. Aí Di o tem o... Joselito que tamén é Pode ser centroavante. centroavante. Aí não aqui sei. também tem a expressão pro atacante que é o camisa 10. A gente tem essa expressão, a gente usa ela mesmo como camisa 10, significando sempre atacante. Mas eu acho que é só a regra da coisa. Então existe essa, né? O camisa 10 que sempre vai pro ataque. E também essas expressões elas saem do futebol aqui no Brasil. Então elas podem ser usadas para outras coisas que não são futebol. Então você tem um camisa 10 que é o atacante, que é o cara que flerta muito. Coisas assim meio... Sai E aí, do quando ele futebol. consegue É que o Exato. futebol, ele tá misturado, né? Com o Brasil, futebol, tem muita coisa ali que...
E aí você tem um atacante ali no bar, quando ele consegue dar um beijo na menina, a gente fala que ele marcou o gol. Marcou. Tiro de meta. Aqui no Rio rola isso aqui muito, inclusive. Outro dia estávamos no aniversário do amigo meu e tinha um casal no outro bar. Aí minha amiga, eu olho pra ela, o cara marcou. Eu fico assim, ué. Aí eu olho, ele tá beijando aí, ela, marcou, cara. Atacante. Pois é. Vaya. Bueno, quando vexades a un amigo vosso, berrades de gol. Partilhades o momento. Então, quando eu era mais novo isso acontecia. Hoje eu não tenho mais esse desejo de envergonhar meus amigos, mas quando a gente era mais novo rolava, assim, de estar na festa, o cara beijando na boca, todo mundo ir, gol! Sempre tem inconveniente pra gritar bola no gol, né? A gente... Eu lembrei que eu tava numa festa no Brasil faz pouco tempo. Revela as vergonhas todas. E a gente... e aí chegou a menina, aí tinha uma amiga nossa que tava flertando com carinha, aí ela chegou na gente e falou assim, nossa, ele pediu meu número. E a gente fez uma festa e o menino tava do nosso lado. E a gente começou a gritar tanto que essa menina, ela tava do nosso lado, ela saiu do bar e foi passar vergonha fora do bar. E a gente ficou gritando lá, brasileiro adora constranger amigo, né? A gente tem um prazer em constranger os amigos. Aí também tem outro nome inexplicável. Tem outro nome para jogador aqui também, que aí acho que é bola murcha. Se o cara é muito ruim, a bola é murcha. Bola murcha. E se ele é muito bom, a bola é cheia. Não entendi isso último. Repite. Se ele é muito bom jogador, ele é bola cheia. Se ele é muito Mas já estamos falando de futebol outra vez, não? Sim. Não, sim. Vale. Mas é o Brasil, assim, deve ter um jeito de falar de outras coisas aí, mas até onde eu sei. Vale. Até onde o conhecimento vai, acho que esses aí é só futebol. Vale. Bola murcha se joga mal, bola cheia se joga bem. Muy bien, vale. Pues nada. Siguiente palabra. Isso é igual. Penalti. Igual. Perfecto. Igual. Fácil. Pues Próximo. Vamos. Fora de jogo. Fora de jogo. Só se escreve de forma diferente. Já. Impedimento. Seria o quê? Impedimento. Eu pensei que fosse alguma coisa fora da área. Não, impedimento. Isso é um impedimento. Que engraçado. Ele Em Portugal é fora de jogo. Impedido, né? Sí, aquí é fora de xogo. Como o meu vocabulario escueto de fútbol, non coñezo eu máis formas de dicilo. Que máis? Seguinte palabra. Tarxeta ou cartón? Cartão vermelho. Vermelho ou amarelo? Vermelhão também tem aqui no Brasil. A gente adora dar apelido para as coisas, então tem vermelhão. Se a gente tá com muita raiva, é vermelhão. É amarelão, não? Não, é só vermelhão porque o cara vai ser expulso. Aí existe, se for do outro time, a gente até é mais carinhoso, né? Vermelhinho, cara, e tal, porque ele vai ser expulso. Então a gente vai carinhoso. É isso, juiz, o vermelhinho. Mas o vermelhão é quando estamos com muita raiva. Qualquer coisa do gênero. Vou facer unha pausa porque me estou rindo moito eu sola porque estou vendo o ventilador que ten o Amadeu e parece que me está dando no sobaco. O ventilador que tes aí arriba. A vizinha. Como se pelo dice, ângulo así, parece que está no sovaco da gente. Ventilador. É ventilador. Ventilador. Pois parece que me está dando a min. Porque estou así colado. Tá muito calor aqui, gente. Gente, aqui faz calor de manhã, de tarde. Faz calor no céu, é verdade. Ai, amiga. Aqui também está, a Giovana que sente frio à toa, porque aqui tá um calor. Aqui tá friozinho. Não, aqui no Rio fez não tá. Frio hoje. Mas a gente tá no mesmo lugar, eu tô com frio, não, com calor. Você já acordou no Rio de Janeiro às 9 da manhã? Você já acordou às 9 da manhã com calor de 30 graus? Assim, 8 da manhã, 8 e meia tava com 30 graus. Rio?
Isso aí a gente vai Boa. por Com esportivo. 30 graus aqui ainda tá fresco. Eu tava com frio, achando frio pra caramba, tava 25 graus, eu tô assim, gente, eu oficializei meu carioca aqui. A carioca Eu morava em 21 Minas, né? graus, Eu amanhecia com me 5 capota graus. toda. A Tereza Eu não tava sabe no o que é topo da isso. serra. Eu amanhecia com neblina 5 graus, aí eu tava morrendo de frio, tava 22 graus. Meu Deus, o que eu me tornei? Ai. Aquí está empezando a vir o calor, pero non dá arrancado de todo. Eu quero ir á praia xa, pero Ui, aqui está a temos que chover. esperar. Aquí estuvo o tempo así un pouco fresco, agora hoxe fixo calor, pero, anda así un pouco extraño, non sei, non ven o brao. A ver, que ainda non é brao, pero outros anos, en maio, eu xa iba á praia. Veña, imos seguir co fútbol. O árbitro. É igual. Árbitro ou juiz? Juiz. Uhum. E outros xingamentos muito legais que a gente vai E qualquer dando. xingamento, né? E qualquer nome ruim que der pra dar pra ele, a gente tá dando. Como? Nossa! Não dá pra Isso falar. É family É friendly. que, xingar juiz faz parte de aproveitar o futebol. Eu moro em no Brasil. frente ao Maracanã. juiz então, ladrão é o vira e mais mexe, gentil. Vira e mexe, eu escuto às vezes um ladrão ou outros xingamentos assim em coro. Ladrão Como eu moro é em frente clássico. ao Maracanã, o Esses Maracanã tá ainda aqui são atrás de gentis. mim. Então, às vezes, eu escuto xingamentos Que muito xingamento? Non me estou enterando. São Insulto. insultos. Ladrão! Un palavrão, tá. vale. E tem um canto muito famoso da torcida também, que quando eles julgam que o juiz está um pouco ruim, o árbitro não está fazendo o seu trabalho direito, tem um canto muito famoso nas arquibancadas, que fala, ei, juiz! Aí eles falam... não termina não pode, é family friendly, não pode. É que o horário não permite. Mas é Programa muito de famoso os família. cânticos dos estádios. É um programa de família, a gente não pode usar os insultos do futebol. Mas tem vários. Resta, por exemplo, eu vou aprendendo aqui, porque como eu moro perto do Maracanã, quando tem jogo, principalmente do Flamengo, que tem uma torcida gigante, eu escuto os insultos da rua, no estádio, então assim, eu vou aprendendo vários insultos. A ver, novos. pero dinos algum. Podes Não decir. pode? Dou-te permiso. Eu vou com o mais leve possível, vai. Veña. Tem corno. Corno é o que foi traído, desgraçado, viado, filho da... Filho da puta. Filho da puta, e assim vai arrombado. Arrombado. Eu não vou Pero explicar o que significa o arrombado, mas arrombado tem também. Vão ofendendo todos os ancestrais do juiz. Arrombado, assim, insulta tanto que o juiz, dizem que o juiz não tem família, nem árvore genealógica, porque para ser juiz, porque se você tem família como juiz, a sua mãe vai ser isso. Exatamente, sua mãe é a pessoa mais odiada do mundo, porque a pessoa mais xingada do mundo. Ela vai de tudo quanto é tipo de nome que ela ganha. Assim, Ai. Bueno, maldita a mãe que é a sua, no caso. Ser juiz é complicado. Eu entendo. E às vezes sobra pra irmã também. É só pra irmã. Eu entendo que o fútbol levanta moitas paixóns, pero hai que ser respetuosos sempre. Entón, estamos coñecendo estas palabras, pero nós tratemos sempre con respeto a todo mundo, vale? As pessoas vão muito pra estádio pra extravasar a raiva. Eu acho que é só no calor do momento também. Não tem nada disso aqui, é dito acho que dirigido à pessoa, né? Xa, pero bueno, a ver, tá feio. E é muito engraçado, porque os caras estão quase se pegando lá, de dar porrada, de sair no soco no jogo, aí chegando no final do jogo, eles estão se cumprimentando, se abraçando. Se for torcida rival, não. Olha... Os jogadores dentro de campo. Os jogadores. Os jogadores. A ver, o equipo de fútbol, como se chama? É time. Equipa. Time. Equipa de futebol. É no Brasil? Time. Como? Mas se for... Time. Time. Como no inglês. Time. Como em inglês. T-E-A-M. Time. Equipa. Mas existe, exatamente. Eu vou aproveitar que o João botou em caps lock, mas existe o Timão, que é um time que joga muito. Time. Parece que está chamando por um cara. Timaço. Timão. Entendeu? Quando o time joga muito, ele é um timaço, ele é um timão. Muito bem, timezão, vai aumentando assim, os vão indo. Vai ficando cada vez maior.
Que máis palabras temos? Fáltanos unha. Imos vela. Os seareiros. O que é um ceareiro para vocês? Seareiros Torcedor? é a xente Torcedores? que segue a ese equipo. Os adeptos. Os Torcedores. Torcedores. Para nós são adeptos. adeptos. Eso sona a secta. No Brasil, como decides? Torcedores. Non entendi. Torcedor. Torcedores. Torcedor. Torcedora. Torcedores. De torcer. Sim. Isso. De apoiar. Os torcedores, eles têm os organizados, que seriam as torcidas. Que é as claques para nós. Que já são que são maiores, que participam ativamente, estão sempre em todos os jogos, fazem Aquela galera que levanta a bandeira na tua cara, te impede de ver o jogo. Aqueles que fazem a ilustração, o pessoal do Flamengo adora fazer ilustração com as camisas. Que levam sinalizador, essas coisas. Tudo, solta fogo de Uma artifício. Tem um aqui, ele não é de torcida organizada, ele é do prédio da frente, que quando o Flamengo marca, esse cara, ele grita, você escuta, eu juro pra você, você escuta ele em todos os lugares do mundo, não é um grito, é uma paixão que sai desse, eu não sei, e ele é um senhor, eu já vi ele na varanda, ele deve ter uns 70 anos, mas ele vira um jovem. É adepto fervoroso? É porque eu acho que o flamenguista, ele ama muito o time, tipo assim, quase todo brasileiro ama muito o time, mas o flamenguista é um negócio meio... Muito bem. Sou de seareiros, moi seareiros do fútbol, de algún equipo en concreto. Palmeiras. Aqui no Brasil eu torço pro Palmeiras. Ui, quen chama aí? Podes ir atender o teléfono se vos están chamando. De que equipo sodes? A ver. Diego. Acho que não é aqui, não. Não é que não. Aí é que tá. Tipo, eu sou mineiro, então pra mim deveria ser o time do meu pai, que é Atlético. Mas aqui no Rio, eu me considero vascaíno, porque eu acho o Vasco muito legal. Mas só por afinidade ao Vasco. O Vasco não... Tadinho do Vasco. Nunca bem o Vasco, coitado do Vasco. Que máis? E o resto, eu, por exemplo, é que eu non son nada futboleira, então eu non vou com Não, mas aí não é. É que o Vasco, ele tem ele, por exemplo, é o único time que desafiou Pablo Escobar na Colômbia. E isso me faz, assim, amar o Vasco. E ele perdeu, mas ele desafiou o Pablo Escobar. Então, assim... Existe uma gíria que é... Espera. Que morreu Tina Turner. Sim, nós começámos o jornal com isso. Morreu na Suíça em casa. Perdón, é que eu li agora. Vaya por Dios. Bueno, pues queda aí esa noticia. Bem, mas também já tinha 83 anos. Bueno, hai xente que morre con 100. Sim. Mas eu não percebi se foi de doença, deve ter sido doença. Não sei. Bueno, por vaya. Estava acompanhando. Mas era uma rainha. Pois sí. Petas. Vaya. Nunca demos unha mala noticia. Absolutamente lusófono. Bueno, imos continuar. Estábamos falando de ser seareiro de equipos. E agora imos cambiar de tema. Bueno, seguimos co fútbol, pero cambiamos de vocabulario a xogadores míticos brasileiros coñecidos tanto en Galicia, como no Brasil, evidentemente, como en Portugal. Eu aquí deixo por falar, porque eu xa vos digo que eu de fútbol non son, entón, aí ustedes podedes decir o que queirades. Aquí, en primeiro lugar, temos a Pelé, a Mauro Silva e a Bebeto, que yo en mi vida, o sea, nada. Teño aquí anotado que Mauro Silva xogara no Deportivo da Coruña e Bebeto tamén. Agora contádeme o que queirades. Non, eu non entendo nada de fútbol, está claro. Mas você não conhece o Pelé? Sí, a ver. Tá. Não, mas o Pelé é conhecimento popular básico, eu acho. Conhecimentos gerais. Claro, sei nomes de tanto escoitalo nas noticias e da xente que fala e tal, pero eu non vexo fútbol nin nada. Eu tenho uma amiga que me ensina futebol, então eu acho que eu sei um pouquinho. Inclusive o Pelé morreu ano passado, né? Sim.
A ver, temos máis. Temos a Donato, que estiver tamén no Deportivo da Coruña, e Djalminha, de Djalminha, que tamén estuve no Deportivo da Coruña. Estar olvidando da Coruña. A ver, que non é nada personal. Eu simplemente, pois, todo mundo ten unha afición. A miña o fútbol non é. Vale, non pasa nada. O Djalminha hoje é apresentador de TJ programa. Grande bruxo. Ronaldo. Comentador. Bruxo. Ronaldo e e o o bruxo. Ronaldinho, que ambos estuveron no Barça, e o Ronaldo tamén no Real Madrid. O Ronaldinho, que também é conhecido como bruxo. Bruxo. Bruxo, verdade. Bruxo por quê? Bruxo. Porque ele tá em todo lugar ao mesmo tempo. Ele tá em todos os lugares. Ele conhece a rainha da Inglaterra, sabe? Ele conhecia a Elizabeth. Inclusive, eu tenho a teoria de que a pandemia só começou depois que o Ronaldinho foi preso. Foi tudo quando deu errado ali. E o Ronaldinho, ele mantinha o balanço mundial. O Ronaldinho foi preso 2 meses depois da pandemia. Não é teoria da conspiração. Na real, o apelido dele, ele ganhou por causa do futebol mesmo, e depois foi se espalhando pelas coisas aleatórias que eles fazem. Porque o jeito do Ronaldinho jogar era muito diferente dos outros. Ele dava muitos dribles, assim, tipo, era um pouco diferente dos outros jogadores, né? Então, do Ronaldinho quase como mágica mesmo. Era quase como mágica, ele ganhou esse apelido de mágica. Os 10 mil chapéus que ele dava, uns negócios meio... Um grande bruxo. Inclusive porque o chapéu era a marca dele, o chapéu é a marca. Ele está de bruxo aí, velho. Temos aí 2 máis, o Neymar e o Vinícius. E o Vinícius Júnior. Vos que opinades de que... Esther, curiosidade sobre o Ronaldinho. Sim. Que é... Bruxo. Eu estava no... Não. A minha amiga que me ensina futebol, ela me mostrou, inclusive, diversos vídeos para poder me explicar que o Ronaldinho mudou o futebol. Que foi... Inclusive, menção para ela que está aqui, que é a Degane. Mas a questão é, ela, por causa do Ronaldinho, agora todas as barreiras, quando vão ter faltas, colocam um jogador deitado no chão, porque todo mundo pulava para poder cabecear a barreira. O Ronaldinho foi, em um belo momento, e decidiu que ele ia chutar por baixo. Então ele chutou, todo mundo pulou, a bola foi e entrou no gol. O Neymar já fez isso, mano. As pessoas da barreira pulam. Quando tens o penalti, é mais nesse caso, não é? Não. Quando tem falta. Falta mesmo. Aí se monta uma barreira de jogadores na frente do gol. Essa barreira, normalmente, ela pula para ficar mais alta para o jogador. Pular é saltar. Salta, sim. Isso. Para cabecear a bola. E os jogadores, para a bola não passar por cima, porque normalmente os jogadores chutam por cima da barreira. Sim. E o bruxo, ele chutou por baixo. E a bola entrou rasteirinha no gol. Sim. Flamengo, acho que era Flamengo e Santos. O jogo que isso aconteceu. Ela me mostrou, ela falou foi bem antes. De acordo com ela, foi o momento mais importante da história do futebol, porque desde então, toda vez que eu visse um jogador deitado, eu tinha que saber que era por causa do Ronaldinho Gaúcho. E realmente... Fazia desde o Barcelona esse negócio aí. Um gênio. Gente, vocês me dão uma licença? Eu acho que tá muito escuro aqui, eu preciso acender a luz. Você sabe onde Força, Giovanni. Não sei se estão me enxergando. O Neymar, ele também deu uma mudada no jeito de cobrança de pênalti, porque... Muitos jogadores faziam isso também, mas era a marca do Neymar correr para bater o pênalti. E aí, quando ele estava quase batendo, ele parava, o goleiro pulava para um lado e ele chutava a bola para o gol. Hoje não se pode mais fazer isso. Se você corre para a bola, você tem que chutar direto para o gol. O Neymar tem uns dribles fantásticos. Ele faz a paradinhazinha também. Olha, o Dani Alves dava muitos adversários. Outra conversa, porque ele está preso. Tentam lesionar o Neymar, tentam bloquear. Dani Alves vai ele dá esses dribles incríveis. Ele está detido por suspeita de violação. Portanto... como futbolista reconhecido brasileiro, pero está claro que ele vai a parte, porque agora mesmo está preso, evidentemente, por a violação. Ele também sofreu caso de racismo na La Liga, no dia... Teve um dia lá que a torcida jogou a banana pro Daniel Alves. E ele foi, pegou a banana e comeu e cobrou o escanteio. E, tipo, ele tava jogando assim, aí a banana caiu do lado dele, né? Tipo, como diziam que ele era um macaco, né? Então ele sofreu o caso de racismo também. Aí ele pegou a banana, comeu e continuou jogando. Eu acho que eu lembro dessa, que na entrevista depois ele disse, eu comi, faz bem pra cãibra. Assim.
E agora vamos às provas! Iso, que o señor Celoto Vega está nos metendo moita caña, porque imos super tarde. A gente fala muito. Falamos moito hoxe, pero de temas tamén moi importantes, ben, pois deixamos xa aparte todo o tema fútbol, deportes, etcétera, e agora sí, neste preciso momento comeza o exame para o fofiño Amadeo e o fofiño Diego. Entón, nestas probas só poden responder eles. Unha vez que rematen podemos comentar todos, pero aquí responden eles. Entón, imos comezar pola proba de cultura galega. Son preguntas, 7 preguntas en total, con varias opcións, e tedes que responder rápido, vale? Vou a unha, vou a outra. Tedes que responder e resolvemos. Já tô nervoso. Estades preparados? Eu tava, mas agora eu não tô mais, não. Fiquei nervoso. Nada. Vai lá, Tranquilo, Mateo. porque son 7 preguntas, tedes tempo e se non acertades unha, acertades outra. Imos alá. Bora. Como se chama a festa na que se asan castañas? Opción A, Magosto. Opción B, Castañeira. Opción C, Santa Castaña. Amadeo, empezamos por ti. Eu vou no mais diferente, Magosto. Diego. Eu vou de Santa Castanha, só porque parece... Pois. Os dois erraram. Meu Deus. O Magosto! Em Portugal é igual. Vamos de 7, un acerto para Amadeu. O que máis acerte leva o punto, vale? Seguinte pregunta. Que é isto e para que serve? Opción A, tumba para animais. Opción B, botafumeiro, para irse confesar. Opción C, hórreo, para agardar o millo. Podémoslo poñer en grande, se queredes. Diego. Tá pequeno, mas acho que... Poñémoslo en grande un segundo, a ver. Señor Celoto. Tá muito pequenininho. Tá, eu vou... Não dá pra ver, mas... eu vou... Tumba para animais, parece uma tumba. Amadeu? Eu vou de B, botafumeiro. Pois resolvemos. Nin A nin B. C, hórreo, para agardar o millo. É un elemento, o sea, é algo que sempre sae, e como só é de aquí, é como que sorprende mogollón. Pois chamase hórreo, efectivamente, serve para agardar o millo. Non ten nada que ver nin ca igrexa, nin ca religión, nin cas tumbas, nin con nada. Olha, em Portugal é espigueiro. Tem uma cruz em cima. Tem uma cruz em cima, é grande, sabe? Sei lá. Si, a cruz, a verdade, non sei, pero non ten nada. O mais perto que eu chutaria seria galinheiro, mas dá-me aí. Veña, imos ca seguinte. Próxima. Como se chama o río máis longo de Galicia? Río Miño, Río Meu ou Río Teu? Río Minho. Diego. A alternativa... Eu vou no Minho também, porque o nome é pequenininho. Então... Vale, os dous marcades a opción A. Río Minho. Eu vou de Minho, é pequeno. O nome. Vale. Eu vou no diferente. Pero como vas no diferente? Pero estás marcando a mesma opción que Não, eu vou no diferente, porque assim, se fosse maior rio, poderia chamar Minhão. Vale. Pois aí está, gañastes os dous un punto. Río Miño, o río máis longo de Galicia. Amadeu leva 2 acertos e Diego 1. Continuamos. Cal é a danza tradicional galega máis coñecida? Opción A, o cha-cha-cha. Opción B, a grelada. Opción C, a muiñeira. Oh, Jesus amado. Diego, é a tua vez. A grelada. Chutei. Opção B, Amadeu. A quinta série pede para chutar a B, né? Exatamente. Eu chutei pela quinta série. A quinta série. Eu chutei pela quinta série. Munheira. Então, B, Diego, C, Amadeu. Eu pensei na munheira, mas eu vou chutar pela quinta série. Eu tenho que honrar a minha quinta série anterior. Vale, resolvemos. A muiñeira! A quinta série errou. Vale, 3-1 imos, verdad? Sim. Vale, que non teño onde anotar. Eu aponto. Vale,
Quinta pregunta. Cal é a provincia galega onde máis se celebra o Entroido? Lugo, Ourense ou todas por igual? O que é entroido? Carnaval. É o carnaval. É o carnaval. Ah, Amadeu. todas por igual. Diego. Eu tive uma aula com a Tayane sobre isso. Eu vou chutar que é Ourense. Nós tivemos um episódio todo quase sobre isso. Sim. E eu tive aulas inteiras sobre isso. Tivemos um evento mas eu esqueci se é Ourense, mas eu vou chutar que é Ourense. Amadeu C, Diego B. Vale, Isso. resolvemos. Graças a Ourense! Deus. A Porque ver senão que a Tayane gravado me isto. mata na segunda. Tayane me mata na segunda. Se eu errasse essa... Sí, Ourense é a miña provincia, por eso digo que o deberías de saber todos, porque aí é onde máis o festexamos. Veña, continuamos. Sexta pregunta, en que cidade galega se atopa a Torre de Hércules? Santiago de Compostela, A Coruña ou Verín? Diego. Ai, eu vi essa torre. Essa torre não sei aonde. A Corunha, eu acho. Não sei. A Coruña. Amadeu. A Coruña. B para os dois. Beijo. Resolvemos. A Coruña! Punto por dous. E imos a pola última pregunta. Que é unha foliada? Opción A, masa utilizada en repostería e cociña. Opción B, unha planta. Opción C, unha festa. Amadeu. Uma festa. Diego. Massa, eu vou chutar a letra A. Massa utilizada em reposteria e cocina. Vale, o Amadeu a C, o Diego a... Não, sim. Sim, assim, sim, sim. Vale. Sim, já. Vou chutar sabendo que eu quase certeza que eu tô errado. Unha festa. festa! É unha... As foliadas, que o din aí no chat que cantaban as tanxugueiras, son como reunións que fai a xente, o sea, son troulas así un pouco improvisadas, nas que a xente pues, se xunta para bailar, para cantar, está moi guai, a verdad. É unha festa. Pois hasta aquí este test de cultura galega. Punto para Amadeu, porque non sei cantas acertou, pero creo que foron máis que o... Cinco. Foram. 5. E o Diego quantas? 3. Ui, bueno. O Terume comemorando é muito fofinho. Né? Pero, Diego, temos outra prova. E aqui podes ganar Mas eu tô punto. nervoso, não adianta, Estéreo. Pero Eu tu fico nervoso quando eu tô nervoso. Mira, Tem tu que ver, A Giovana daqui a prova. bocado salta aí para dentro. Tem que ver minha tranquilo, prova porque de agora- italiano. Porque aquela lá foi linda. Eu errei tudo que eu sei. Bueno, tranquilidade, porque temos outra prova preparada. Pero antes de ir con ela, Não que é a aguento prova de na prova, galego, isso é tortura. imos ca prova das vosas amigas. Porque, ademais de estarnos acompañando neste programa, non é unha prova, é unha conversa. Queremos sabelo todo sobre estes fofiños, queremos desenmascaralos por si non son fofiños de verdad. Que eu trouxe a Queremos que nos Giovana? contedes todo sobre eles. Eu vou me montar aqui, eu vou embora. A ver, a miña primeira pregunta é: cando pasastes máis vergonza? Terumi con Amadeu e Giovana con Diego. Empezamos por Terumi. Ela Vergonha, sabe todas sabe? as minhas É claro. vergonhas. Ela sabe Quem quer Quando eu começar? passo mais vergonha com o Diego. Meu Deus. Dá-lhe, Giovana. Acho que quando a gente vai ao shopping. O Diego, ele é muito extrovertido. Ele interage com todo mundo, mas ele Mentira não isso. presta Eu não sou atenção. assim. Eu não Vamos sou ver. assim. Levanta a Eu não cabeça. acredito. Que exposição. Então, teve esse dia que ele foi comprar um chinelo e ele perguntou onde ele ficava o chinelo. E a moça apontou. As havaianas ficam ali. E ele, Esse ao chinelo. invés de só dizer obrigado, ele disse: eu te amo, moça. Saiu andando.
são várias micro-vergonhas, Em assim. minha defesa, Ele é ela muito ficou feliz, ela extrovertido. riu. Em minha Eu defesa. sempre rio, o Diego. Não, a moça ele, também riu. Quem ele não em riu foi o, público. quem não riu foi o Não, eu moço ri da também. película. O Diego em Revela o moço público, da às vezes, película, vai, ele. expõe. Hã? Não é vergonha mesmo, o moço da Capa dessa película do semana, Da celular. película? Não, essa história é mais longa. O Diego, quando se apaixona, eu conto isso. Que faz quando se Ai, apaixona? meu Deus. Não, vou constranger meu amigo. Pode contar, pode contar. Eu tô fingindo que eu tô Ah, muito não. constrangido, mas eu tô O só um Diego, pouco, eu já quando me se constranho apaixona, ele sozinho. vira um Dom Quixote. Ele vira um Dom Quixote, ele inventa vários contos sobre a pobre da menina. Non entendín. Que? Hum? Non entendín. Podesme repetir? Ah, o Diego, quando se apaixona, ele não para de falar da menina. Só que é sempre de um jeito muito quixotesco. Ah, Namorado, olha a cara dele. bueno, pero a ver, eso todo o mundo, non? Aí vamos Pronto, Mas entender. acontece que o meu pode Pronto, durar te envergonhei 2 horas bastante, só, Didi. sabe? Eu chego pra Giovana, tipo, nossa, Giovana, encontrou o amor da minha vida. Aí ela, Diego, Outra Diego, vez! Entre parênteses, outra vez! Novo, É desta vez Diego, de verdade. novo. não vai o durar da 2 semana horas dessa passada era vez. Aí eu mentira. falo, não, dessa vez vai. E aí dura um dia. Ah. Não foi. Vai, mana. O importante é tentar. O Ai. importante é ser jogador. Ou tentar ser jogador. A ver, é o Amadeu, Terumi. Terumi. Contar do Amadeu. Bom, Situacións graciosas, situacións... teve um momento que eu acho que foi um dia mais engraçado, não só para mim, mas para todo o time, toda a nossa equipe, que foi um dia em que a gente tinha uma reunião com muitas pessoas, assim, tinha acho que umas 300 pessoas nessa reunião, era uma reunião frequente. E daí, ok, podia ligar as câmeras e tudo mais, e a gente sempre fica prestando atenção nas câmeras dos outros, e daí liga a câmera do Amadeu, tá ele deitado, de barriga para baixo, na cama, assim, longe, como se fosse longe da câmera, na reunião, e a gente olhando aquilo, né? Ué, e tava ele no celular, assim, de barriga para baixo, 300 pessoas na ligação, e a gente lá, meu Deus, o Amadeu. Aí a gente avisou ele, aí ele foi correndo lá para desligar a câmera, porque tava... E daí ele, uma cara de susto, assim, sabe? Ai, Esse dia foi épico. E a gente tirou foto, a gente printou Imagino. e virou um sticker lá, até, porque esse dia foi maravilhoso. Pero todos somos Amadeu em algum momento das nossas Amadeu. vidas. Exatamente, Eu isso sou aí é a frase. Isso é ser humano. Eu me identifico. Tá? Inclusive, Entendi, existe essa hashtag na empresa. Se você vai lá na rede Sim. social da empresa e digita @somos todos Amadeu, o bot te responde com uma foto minha. O Amadeu, ele é muito popular. Amadeu, eu rendi muitas figurinhas dos meus amigos online. Eu te entendo, amigo. Eu te entendo Ele muito, rende, tá? ele tem Sim. muitos. Tem figurinhas até da época que eu tinha um cabelo grande e assisti as aulas assim na pandemia com cabelo. Eu sei, Amadeu, eu te entendo. É difícil. Tem né, na nossa figurinha vida. sua. A gente entretém. Eu tenho hashtag, eu tenho figurinha. Amadeu, você sabe qual que é a tenho verdade? A histórias. gente entretém nossos amigos, a gente alegra o dia Exatamente, deles. exatamente. Não é que eu faço Exatamente. ela passar vergonha, ela se alegra. Agora... Ali, foi o puro suco de entretenimento. Eu vi o random no Discord ali, a galera tava em peso ali, o Amadeu tá deitado na Você Você cama. sabe- fez o dia de muitas pessoas. Você fez de Com propósito, certeza. não foi, Amadeu? Não foi um mico sem querer, foi de propósito. Não, Me pela ajuda a te cara defender, dele, concorda? Me ajuda a te pela cara defender. de desespero dele, isso foi impagável. Não, é tudo atuação, Amadeu. É tudo atuação, eu sei. Eu sei, amigo. Eu sei. Gente, E eu agora- queria sumir aquele dia. Agora contádeme o momento que recordedes de ser máis fofiño, de que digades que boa persoa é o meu amigo. Carinhoso. Claro, imos agora, pasamos da parte engrasada á parte máis fofiña. A ver, Giovanni. Terumi, queres começar? Eu Eu. Sabe Pode que falar. quando o Diego me convidou para participar desse programa, ele disse que teria essa pergunta de quando ele seria mais fofinho. E eu respondi para ele que se ele fosse um pouquinho mais distante de mim, se ele não fosse meu amigo que estivesse do meu lado todo dia, eu conseguiria responder melhor. Porque são várias
fofices, fofurices que ele vai fazendo ao longo do dia, ao longo do tempo que a gente é amigo. Pronto, basta uma ou duas. Eu tô pensando, meu Deus, um evento fofo. Teve uma vez que ele me deu um livro que eu nem sabia que eu queria ler o livro. Era um tema pelo qual eu estava me interessando muito, mas não chorar, Diego. em encontrar, e ele foi e me deu várias vezes que ele precisou, que eu precisei ser ouvida e ele estava lá. Ai, gente, eu não sei, é uma pergunta difícil, o Diego é muito fofo. Bueno, pois pasamos a Terumi e se despois se te acorda algo máis, contasnoslo, vale, Giovanna? A ver, Terumi, que momento fofiño que nos contarías tú de Amadeu? Eu tava pensando na viagem que a gente fez para esse festival de forró, que era assim, enfim, a gente foi lá para se divertir, para dançar com as pessoas e tudo mais, mas eu achei muito fofo que o Amadeu, ele queria participar de todas as aulas, de todos os workshops, para conhecer as pessoas e tal, fazer amigos e para aprender os passos. E eu tava assim, tem as aulas e tal, mas ele não, estava super dedicado, ele estava aprendendo todos os passos e queria treinar comigo, e falou assim, não, deixa eu tentar fazer aquele passo, treinar com você, e eu achei isso muito fofo, dele se dedicar tanto ali nos workshops, porque foi o primeiro festival, eu achei isso muito fofo. Que bem. Tava buscando conhecimento ali. Nossa, você estava super dedicado. Sim, senhor, sim, Nossa, senhor. Eu tava cansado, nossa. Bueno, pois imos continuar e imos ca última proba, que é a proba de galego. Despois, se antes de resolver queredes seguirnos contando anécdotas, ainda podedes. Pero agora imos con esta segunda proba. Tamén son 7 preguntas, desta vez sobre o galego, sobre a nosa lingua. Tedes tamén 3 opcións, a ver se intentamos responder rápido. Ben, imos ca primeira. Cal destas frases é correcta? Eu son máis listo ca ti, eu son máis listo que ti ou eu son máis listo do que ti? Amadeu. B. Diego. Amadeu marca B e Diego B tamén. Também acho que B. Imos resolver. Eu son máis listo ca ti, opción A, porque nas frases, nas comparativas, é obrigatorio poñer ca con pronomes. Ti és máis listo ca min, eu son máis listo ca ti. Que pasou aí? Eu vi um story seu sobre isso, esqueci. A ver se podemos poñer a seguinte. Acabei de lembrar. A seguinte pregunta. Ou non? Non sei que pasou aí co test. Vale. Seguinte pregunta. Pregunta número 2. Cal destas frases é correcta? Estou estudando moito, estou a estudar moito, as dúas son correctas. As duas são Amadeu. corretas. Desculpa. C para o Diego, Amadeu. É porque C a gente também. alternou, né? É C. As duas são corretas. As duas são corretas. Vale. Resolvemos. As dúas son correctas. Opción C. Pero quero que me digades como se diría en Brasil e en Portugal. Mesma coisa. Estou a estudar muito. Dizíamos como a B. É, porque Portugal não tem mais... Nós não usamos o ando, o estudando, o dançando, né? O gerúndio. Abolir o gerúndio. A gente tem os dois ainda, mas aqui é comum, estou estudando muito mesmo. O mais comum de se dizer... Nem usa. Olha... Não, ninguém fala assim. Olha... É o Brasil. É muito raro alguém falar assim, mas... É o Brasil. Eu não tiro a possibilidade de ter um lugar que todo mundo fala assim. É o Brasil. Bueno, próxima. Imos ca seguinte. Terceira pregunta. Un angazo é unha enfermidade, un instrumento para a labranza, un tipo de peixe. O que é labrança? Desculpa.
Labranza é para traballar no eu acho campo. que Na é agricultura, lavrar, na agricultura. Lavrar. Lavrar. Ah, tá. Força. A quem lhe Eu tocava? falei A. Amadeu, eu. Amadeu, tocava-lhe, sim. Força, Amadeu. Ele falou letra A. Letra A. Diego. Letra B. Letra B. A e B. Vale, A e B. Eu não- Resolvemos. Ai, meu Deus. Jesus é muito legal comigo às vezes. B. Opción B, un instrumento para a labranza. Marcia, tú estás tomando nota, verdad? Porque Estou tomando nota de tudo. Vale, porque eu xa aquí xa me perdín con quen vai ganando. Tá, 2-1. Ah, vale. Para o Amadeu. Moi ben. Continuamos. Que significa esta expresión galega? Non dou feito. Opción A, non vou ir. Opción B, non estou cómodo. Opción C, non son capaz de facelo. B. Amadeu. C. B B e C. e C. Resolvemos. A opción C, non son capaz de facelo. Non dou feito. Parecia muito óbvio. Eu quis chutar um negócio um pouco mais. Vos non Parecia dixedes muito isto, na cara. verdad? Não, Não porque... dixedes esta expresión. Não, é porque aqui tem não, é porque tem como você. A gente fala, às vezes, não sei. É porque eu tenho mania de falar uns negócios que ninguém fala. Então eu já falei pra Giovana que eu não dou por feito alguma coisa que eu não estava satisfeito com ela pronta ou algo assim. Mas eu falo coisas que ninguém fala. Isso também. Esse pequeno detalhe. Venha, Eu continuamos. uso gerúndio. Que eu não Eu dou não dou conta. conta. Não dou conta. Não consigo, não dou conta. Ah, xa. Nem a pau também. Nem a pau. Não vai estar dando. Não vai estar dando. Isso aí, eu Quem escolheu a C? Agora fiquei confusa. Amadeu. O Amadeu, Tá é 2 a 2, esse. Tá não é 2-2. Tá empatado, 2-2. 2-2. Vale. Que significa derradeiro? Duradeiro, que dura moito tempo. Último. Ou antepasado. Diego. Eu tô com medo de não ser igual ao português, por isso que eu parei aqui e congelei. Eu sei lá. Essa é difícil, porque em português significa uma coisa completamente diferente. Eu vou colocar que é o último. Eu C? também vou nessa. Opção B. Último. O último. Opção B C. também. Não, opção B. B. A palavra B. último. Ai, Pablo, isso, desculpa. B. Os dois B. Os dois Os dous B. Amadeu e Diego din que derradeiro significa último. Pelo amor de Deus. Boa! Correcto. 3-3. Essa foi minha sorte derradeira, eu acho, mas vamos lá. Pero aquí imos aclarar unha cousa, que é que sí, derradeiro significa último, pero non é sinónimo de último cando significa o máis recente. Como, por exemplo, non é o mesmo dicir acabo de comprar o seu último libro, último non, o sea, podes acabo de comprar o seu último libro e quer dicir que é o máis recente dese escritor ou escritora. Vale, que non sería o mesmo que dicir que acabo de comprar o seu derradeiro libro. Ese é Que é o último de é o todos. último, xa se xubilou ou xa morreu o escritor e non vai facer máis. Entón, derradeiro Em é o Portugal é igual. Não, acho que aqui também é a mesma coisa, tem o mesmo sentido. Acho que A palavra é um verbo do latim, então. Imaginei que fosse parecido. Vale, pois sexta pregunta. Que significa en galego está preto? Opción A, está cerca. Opción B, está longe. Opción C, está negro. Sou eu? Opção A. Força, Amadeu. A para o Amadeu, Diego. Está negro e preto tem o mesmo significado em galego? Tem, não sei, mas tudo bem. Eu vou de... Caramba, não podemos contestar. Ele fala, ele mesmo responde. A, B ou C, Diego? É que eu sou Don Quixote, entendeu? Tem 10 vozes na minha cabeça. B. Vou de B. A, Amadeu, B, Diego. Boa, Amadeu. Ah, está cerca. Como van as puntuacións? Porque 4-3. Pois queda unha pregunta, vale? Ai, meu Deus. Deixa eu empatar com você, pra Márcia não me odiar.
Imos a por ela. Bueno, espera, antes de pasar, imos a aclarar eso de preto. A ver, preto em português que é? Ai, não, espera. Negro. Isto está mal. A cor escura. Minha camisa. Isso é preto. Isso é preto. Céu, o céu é quando uma cor. decides perto... Não. Perto não decides. Não, O calma. vosso- Dizemos. Calma. Decides perto. Dissemos. É Perto. perto é Perto, próximo. Perto. É cerca, então perto, o vosso perto é o nosso preto. Parece. Isso. Preto para nós é a cor. Uhum. Vale. Aclarado. Como iban entón? Que decías que estabas aí... Pois. Amadeu Deixa-me 4, ver. Tiago 3, di o señor Cerretubega. É, não é? Então pronto, é isso. Está Tá certo. 4-3, está certo. Vale, pois agora sí, preparadevos, imos a pola última pregunta deste test de galego. Como se escribe bolboreta vermella? Pronuncias igual as tres opcións, tedes que ver cal é correcta na escrita. Caramba. Carai. Calma aí, Esther, eu preciso de 10 segundos de pensamento aqui. Sí, veña, a ver, vamos... Amadeu. Corta Amadeu. Que é a última. A minha Veña. opção. A C. C para o Amadeu. Diego. Borboleta vermelha. Eu vou dizer a C também, eu acho que é o mais na cara, o mais evidente. C para os dois. C para os dous, resolvemos a sétima e última pregunta. Opción Boa! correcta! Bolboreta vermella, bolboreta con dúas Bs, vermella con V. Bravo! Cara, Como tô quedou suando entón a frio. cousa? 5-4? Venceu o Amadeu, outra vez. Vale, pois... 2 pontos para o Amadeu Parabéns, já. Amadeu. Entón, claro, Amadeu tamén ganou a anterior prova, entón xa tería 2 puntos. Pero a cousa decides agora porque faltan 3 puntos por dar. Que é o do chat, que podedes empezar a votar dende xa en menti.com, como nos anteriores programas. Introducides o código 59372612 e votades ou polo Amadeu ou polo Diego. E despois tamén votaremos a Marcia e votarei eu. Entón, acabaron as probas. Mentres lle damos uns minutiños para o chat para votar, podemos seguir falando sobre o fofiños que son os vosos amigos, rapazas. Podedes nos contar máis situacións, máis anécdotas que se vos ocorran. Qual é, Giovana? Eu? Uma anedota sua? Oi, Giovana. Deixa eu pensar. Como son os vosos amigos? Eu que Nossa, me sei. pegou de surpresa. Nossos amigos? Como son os vosos amigos nunha situación boa e nunha situación mala? Como se comportan? É dicir, ante un mal momento e ante un bom momento. O Diego, eu acho que ele sempre tenta ser o contraponto. Sabe o amigo advogado do diabo? Que tudo que você fala, você tem tanta certeza que ele tem que dizer o contrário? Então, é o Diego. E numa situação boa, ele apanha muito. Ele se entusiasma muito. Ele quase engasgou de rir. Não, mas é verdade. Numa situação ruim, eu acho que se um fica muito estressado, muito histérico, o outro tenta fazer esse papel de advogado do diabo. Don Quixote sem espança. Don Quixote sem espança. Didi Gogô, né? Eu Amadeu, como é? Geralmente. Bom, numa situação ruim, assim, por exemplo, uma situação tensa do trabalho, o Amadeu, ele sempre é o comic relief. Então, ele sempre dá uma zoada, ele sempre leva para o lado mais engraçado para dar aquela, assim, descomprimida no tema, sabe? Então,
geralmente o pessoal tá lá super concentrado resolvendo um negócio e o Amadeu manda alguma coisa engraçada, fala alguma coisa assim, desse tipo. A verdade é que me tinha toda a pinta disso. Olha a carinha dele, ele faz essas coisas. Você desvia do tema. Dá uma... brinca um pouco. Isso é muito bom. E numa situação boa... o Amadeu numa situação assim, tipo, um dia feliz, que eu chego, assim, e for dar bom dia pra ele já chega assim, alô! Tipo, ele dá um grito, assim, sabe? Ele já chega super animado, ele tipo, fala super alto, fala... Esse é o que eu mais lembro, assim. Você me dando bom dia, quando você tá feliz. Falaba antes a Giovanna sobre como é o Diego quando está namorado. E como son os nosos fofiños quando lles rompen o corazón? O Diego é muito poético em tudo que ele faz. Não me digas mais! Não, então ele fala bastante sobre como ele tá se sentindo. Claro, quando está namorado fala todo o tempo da namorada e quando já não está namorado fala todo o tempo. Acontece que às vezes eu tenho que situar a Giovanna de qual pessoa eu tô apaixonado, porque ela ainda acha que eu tô apaixonado pela pessoa do dia passado. Entendeu? Não. Só que já mudou, entendeu? É tipo, acontece. De que forma você ainda tá? Entendeu? Aí eu mudo a paixão. Tipo, depois do programa eu me apaixonei pela Marta e pela Márcia ao mesmo tempo. Aí eu falei assim, Giovanna. Aí sumiu depois a paixão, durou um dia. Não, e eu sou a pessoa otimista, né? O Diego fala uma coisa gigantesca, mega elaborada, e eu fico assim, vai atrás. Falei, vou aprender galego só pra impressionar a Esther. Durou um dia a minha tentativa. E eu bato muito pilha. Os dois otimistas. O gatinho foi o Guepardo, foi a Giovana que botou lenha na fogueira e falou que era pra usar. Foi a Giovana com a minha mãe. E as duas nem se conhecem. E foi as duas assim, vai sim. Se veste de tigrão. Vai sim, vai de tigre e faz o raw. Aí eu, tá bom. Eu Amadeu Terumi. Eu acho que o Amadeu é um pouco discreto, assim, mas ele me conta algumas coisas, mas você geralmente fica na dele. Assim. Você fica assim, você é um pouco mais melancólico nesse quesito, eu acho. Corações geralmente eu sou o cara que sai por... Não, às eu vezes e você, né? Você me conta bastante coisa. Mas das eu desilusões amorosas. Sim. Mas eu falo muito pouco sobre a minha vida. Tanto é que às vezes eu já morei com pessoas que eu compartilhava a casa, eu saí para um date, voltei e ninguém soube o que eu fiz na noite. Como? Não entendi isso último. Eu morava com eu já dividi casa com alguns amigos, né? Então eu sou muito reservado nessa parte. Sim. Então já teve noite que eu saí para um date, voltei para casa e ninguém soube o que aconteceu comigo, sabe? Tipo, às vezes a Giovana escolhe minha roupa. Amadeu, eu me identifico muito. Aqui, tá? Amadeu se identificou com a Giovana, mas a Giovana escolhe a minha roupa quando eu vou pro date, dependendo da situação. Eu sou um Amadeu. E a gente é o contrário, porque eu sou como a Giovana e a Terumi é como o Diego, porque a Terumi fala muito do nós, Terumi. E eu me apaixono por uma pessoa do cada dia. É isso, Terumi. Eu gente. Identifiquei demais. Eu e Amadeu somos discretos. Discretos. Bueno, rapaces, temos que resolver xa. Imos resolver primeiro o chat. E como di o señor CRTVG, se gaña Amadeu no chat, xa gaña vai directamente para a final, porque xa serían 3 puntos e o total son 5. Se gaña o voto do chat o Diego, continuamos votando, vale? Así que moitos nervios agora mesmo, imoslle facer un redoble para ver o que votastes dentro do chat. Amadeu! Parabéns! Parabéns, Amadeu! Amadeu,
você não ganhar na final, Amadeu. Se você não deixar a minha nova amiga aqui que entende meus problemas amorosos, orgulhosa de você. Joga, Amadeu. Parabéns, Amadeu. Calma aí. Parabéns, Amadeu, Diego. jogador caro. Apenas. Camisa 10. Jogador caro. No, Diego, parabéns a ti tamén, porque, bueno, chegaches a unha semifinal, para nós foi super divertido terte todos estes programas. Solo vou dicir unha cousa, gracias, chat, porque por primeira vez nin a Marcia votar, por favor, que alivio! A Esther perdeu a cara de chateada e séria. Automaticamente, foi muito bom, parece que ela teve um alívio. Ganhamos vida às duas. Se pegar, se não botar isso no Instagram, se não botar a Esther mudando de rosto, ficando feliz, a Márcia junto. Não, porque foi de uma vez só, bluf, que graças a Deus eu não vou ter que votar. Ai, não, eu não vou responder a pergunta. Eu não vou dizer, queda aí, queda... Fica assim. Já veremos. Terumi e Giovana, obrigada. Foi muito bom termos aqui às duas. É que me encantou. Eu quero fazer mais programas assim. Foi muito divertido trazer assim a amigos. Os amigos? Não foi não, Giovana quase me envergonha. Obrigada pelo convite, Diego. As dúas sodes super fofinhas tamén, de verdade. Un prazer estar convosco hoxe. Obrigada. Parabéns a todos. Amadeu, vemos-te na final. Vemos na final. Até daqui a 3 semanas. Parabéns, Amadeu. Agora eu posso falar. Ganhei, caralho. É assim que se usa. Joga. Ganhei, caralho. Verdade, pode falar, né? Porque em galego o significado é diferente. Vai estar no Panamá na final, Amadeu? A final é dia 14. 14? Não, vou estar em casa. Moi ben. Xogas en casa. Bueno, pois... Vai. a ver o que pasa, Ainda quedan moitas dúbidas por resolver. Bueno, rapaces, obrigada por tudo. Encantoume este programa, foi moi divertido. E sodes super fofiños os 4. Os 4. De verdade. Seguiremos en contacto, seguro que sí, volverémonos ver. Sí. Beixiños para os 4. Beijinhos. Chao. Ai, que guai, Márcia, encantou. Ai, hoxe foi fácil. Bueno, é que hoxe estou super contenta. Ademais de que me encantou así esta charla con... A interação. Foi, non sei como non se nos ocorreu antes. Estuvo ben. Bueno. E agora? Agora estamos chegando ao final do programa, quedannos un poquinho máis de 10 minutos e imos volver a chamar ao Joselito, porque lle dixemos que estuvera por aí, que nos estuvo acompañando no chat. Recordemos que ao principio do programa ensinamos o bandeirón que conseguimos xa, que nos regalou el o deseño. Vamos volver chamar ao Joselito, porque teño outra cousa aquí escondida para ele. Non sei se é unha bandeira. Ímolo ver. Joselito! Olá! Hola, que te pareceu o programa? Muito bom. Eu torci muito pelo Amadeu. Ele já é o meu colega no Instagram. De vez em quando a gente troca algumas palavrinhas, conversa generalidades. Então, assim, eu torci muito por ele. E nada contra o Diego, ele é um cara simpaticíssimo, mas o meu voto hoje seria para o Amadeu. Paulistano, é de lá de São Paulo, né, do estado de São Paulo. Então, mas eu achei muito legal o programa de hoje. Foi muito bom mesmo, muito divertido. Moi ben. Pero bueno, xa viches que non te fixemos xuiz neste programa. Nin Marcia, nin eu, nin tú tuvemos que escoller nada, estamos moi contentos. Bueno, Joselito, pois, como che dicíamos, temos un último regalo para ti. Ensinamos antes a bandeira, vou na deixar por aquí. É que eu quería ter todo o tempo, pero non podo, así que vou na deixar por aquí. Bueno, pois o motivo polo que chamamos a Joselito, ademais de querer ensinarlle a bandeira, é que Joselito volves ao concurso dos fofiños! Ai, bonito! Bem-vindo de volta! Ai, sí!
sério, Esther, É isso sério. é sério. Totalmente en serio, nunca o probaríamos con algo así. No My próximo God. programa vas a estar na semifinal. En concreto, vas a enfrentar a Juliana. A Juliana. E já na próxima semana. Na próxima semana, sí, vai-te preparando. Olha, surpresa maior eu não poderia receber. Eu tô contentíssimo. Bueno, Bem-vindo de volta. O motivo para que todo isto quede explicado e sexamos o máis transparentes posibles é que unha das concursantes pois abandonou o concurso, falou connosco por privado, e entón nós prometeramos que se alguén abandonara, dábamos outra oportunidade a Joselito, porque Joselito non tuvera a oportunidade que tuveran os outros todos. Así que esta é a túa segunda oportunidade, Joselito. Estou moi feliz de verte tan contento. Ai, que guai, que maravilla. Acho que estamos todos. Se eu pudesse pegar as mãos de vocês, colocar assim aqui no meu coração, tá assim, ó. Tum, 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 tum. Ai, lindo. Muito contento. Eu vibro muito com o programa. Sempre estou participando aí do chat. Participo nos meus comentários no Instagram, no YouTube também. E é uma satisfação muito grande participar. É uma satisfação muito grande e estou muito feliz. Estou assim meio que sem acreditar. Mas, Esther, mas é verdade. Márcia, olha, vocês todos que fazem este programa ser tão bom, muito obrigado. Graças. É muito bom ter-te de volta. Grazas a ti, Amadeu. Mira, non queremos estropear este momento, pero mira o que di o señor Certevega, que se chegas á final, se pasases do programa da semana que ven, terías que enfrontarte ao teu amigo Amadeu. Faz parte da vida, né? É um jogo, não é? Para o bem e para o mal. É un xogo. Témolo que ver así. A verdade é que por aquí, xa o dixemos moitas veces, leva pasado xente increíble. Eu o que me quedo é que estou coñecendo xente maravillosa. E se vos o estades disfrutando, pois mira, genial. Muito. Bueno, sim. Dime. É uma novidade, eu já coloquei isso no Instagram, que eu estou estudando galego pelo programa online da Xunta de Galícia. Né? E é muito bom. Eu não sei se teria condições de falar em galego qualquer dia, mas a cada dia eu gosto de conhecer novas palavras, a cultura, o aprendizado cresce muito com vocês. Cresce bastante. O Diva Tioeu, para mim, é um programa obrigatório. Eu amo o programa. Moitas grazas, Joselito, de verdade. É un prazer que nos acompañes sempre no chat, que sempre estás aí a tope connosco e, de verdade, estamos moi felices. Agora teste que preparar para esa semifinal. Como te ves de forzas para superar unhas probas así similares ás de hoxe? Porque a semifinal ten que ser como a hoxe, máis ou menos. Pior, quem é que vais trazer? Claro, tens que trazer. Quem é que vais trazer? Bem pensado. Vamos querer saber tudo. Bueno, tes unha semaninha para pensalo, para organizarte, así que, bueno, agora disfruta da noticia, pero reláxate porque ainda tes 6 días para pensalo ben. Se as perguntas forem no mesmo nível de hoje, eu acerto todas. Porque as de hoje eu acertei, se não todas, acertei 90%. Porque estás estudando, claro, então levas esse impulso. Estou bem familiarizado com alguma coisa da gramática, bem familiarizado com as questões geográficas, culturais, né? E venha o que vier. Eu estou de braços abertos e é isso. Genial, Joselito, genial. Pois, moitos parabéns outra vez. Estou super feliz de verte tan contento. Disfruta moito desta noticia e prepárate ben para esa semifinal, vale? Vale. Já estaremos. Bueno, pois beijinhos para ti e para a tua mulher. Beijinhos para os dous. Para os dois, beijinhos. A ver, que salude. Olá! Boa noite. Que tal? Non nos escoita, claro, estás con auriculares. Bueno, non pasa nada, que nos dé aí un saludo. Que tal? Olá! Tal, estades felices? Eu acompanho vocês, só que eu fico aqui do lado, né? Mas eu acompanho todas as vezes. Muito bem. Foi muito bom, obrigada.
Pois agora a facer unha festa, Xoselito. Sim, sim. Uma folheada. Eso, como mínimo. Uma caralhada. Unha carallada, vamos todos de carallada. Bueno, Xoselito, pois iso, moitos parabéns e vémonos nesa... Até para a semana. Até a próxima. Xoselito contra Juliana. Vémonos no seguinte programa, Xoselito. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Tchau. Tchau. Ai, que é tão bom. Fofinho. A ver, eu sabía que se iba a poñer contento, pero non tanto, de verdade. Ai, que guai. Mas é muito justo, é muito justo. Pois sí. Bueno, Marcia, a mí encantou o programa de hoxe, Estuvo... Tiñamos razón ou non cando decíamos, alá, cando ainda tiñamos 16 participantes, ai, se agora é duro, como será cando queden 2 personas, 3, 4? Pois mira. É cada vez pior. É cada vez pior. Não, se o chefe continuar a fazer o que fez hoje. É que vamos a ver, hai un problema, porque ten razón o que dixo o señor Certo Vega. Agora mesmo a primeira persoa que está na final é o Amadeu. Se competise pode ser contra a Juliana ou contra o Xoselito. Pero con quen gañará? É que eu non o visualizo. Eu non teño nin idea. Vamos sofrer durante 3 semanas. Ai. Hai outro problema con este concurso. Non chegan as camisetas do Digo Cho ao Brasil. Que me dices? Por quê? Por causa das transportadoras. É que resulta que nós regalamos camisetas do Digo Cho a todos os participantes. Sí. Bueno, algúns dos que foron pasando por aquí, todos os que se foron clasificando e demais. Pois non sei, pois xa fai bastante que se enviaron. Viñeron 3 de volta e o resto non nos consta que chegaran ao destino. Pois temos que fazer unha cousa. Temos que dar as camisetas ao fofiño ou fofiña gañador e o leva para o Brasil. Xa está. Non hai problema. Pois non sei que pasará. Tamén non percebo. Non sei. Bueno, temos que mandar un a ti tamén, Marcia. Ou tens que vir por ela. Também quero. Exato, tenho que ir buscar. É mais isso que eu vou buscar. Claro, eu vou buscá-la. A TVG. Enseñámosche a tele e levas unha camiseta. Boa! Fica combinado. Claro que sí. Bem, hora da cama. Hora de marchar dormir, efectivamente. Bueno, pois grazas ao chat hoxe, de verdade. Hoxe máis que nunca quero por moitísimo. A xente que nos estea vendo en diferido pola G2 ou no YouTube tamén, graciñas por estar aí. Marcia, como sempre, un placer. Obrigada eu, é sempre tão divertido. Disfruta do que che queda de férias e vémonos no próximo programa, que será quarta, pero será divertido tamén. Bella, sem dúvida. Para todos. Beijinhos a todos, obrigada pela companhia. Tchau. Tchau, até para a semana.